Adriles, temos 100 primeiros dias do Lula. De acordo com algumas publicações da imprensa, 100 dias não são suficientes para se avaliar. No caso do Bolsonaro, 100 dias eram suficientes. Sempre assim. E essas discrepâncias estão ficando cada vez mais gritantes, né? Você vai pegando os mesmos editoriais de 4 anos atrás, vai ficando ridículo, vai ficando engraçado. Mas como é que você, que é um gado bolsonarista, fascista, genocida e etc., avalia os 100 primeiros dias do nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, o homem mais honesto do Brasil? Cara, não precisa fazer avaliação, né? É um desastre. Agora, o que eu acho curioso, se tem uma coisa que a gente não pode criticar o Lula ou condenar o Lula, é por ele ter mentido. Ele falou exatamente o que ele ia fazer. Falou que ia estourar o teto de gastos, que ia regular a rede social, que ia revogar a reforma trabalhista, marco de saneamento básico. Tudo está acontecendo de ruim. Queda de bolsa, inflação galopante, desemprego, fuga de investimento, porque o cara está gastando mais que arrecada, dobrada de ministérios, inchaço da máquina pública, queda das leis estatais para lotear cargos e tornar o ambiente muito mais facilitado para a corrupção. O cara falou que ia fazer isso. O cara disse que ia fazer isso. Então, 100 dias são um desastre, mas são uma crônica de uma morte anunciada pelo próprio governo petista. E aí, não é com o Lula que eu fico com raiva, porque o Lula é um cara que foi um bandido, que foi condenado em 3 instâncias por 2 dezenas de juízes, por ter feito, inclusive, o maior esquema de corrupção da história, os 2, o Petrolão e o Mensalão. Peraí, que o William Bonner está no meu ponto aqui, dizendo que de modo que o senhor não deve nada à justiça. De modo que o STF arrumou um jeitinho lá, uma questiúncula jurídica, para tirar o cara, um ano antes da eleição, como estão querendo fazer um jeitinho para tornar o Bolsonaro inelegível. Ou seja, viva o STF que comanda, inclusive, o processo eleitoral do país, né? Então, eventualmente, todo mundo sabia o que ele fez. Então, eu não estou condenando o Lula, porque o Lula já é um condenado moral. O Lula é uma figura espúria da história da República, porque é um bandido que foi condenado e foi alçado à presidência da República por uma questiúncula jurídica que eu não posso nem dizer aqui que eu vou preso. Qual foi a fundamentação dessa questiúncula jurídica. Mas o que me deixa mais puto, por isso que eu falo, por exemplo, não só a esquerda, como a direita liberal limpinha, que por ódio ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, ao conservadorismo, ou à direita, que não se alinha a essa direita liberal limpinha, que eventualmente alimentou não só a eleição do Lula, mas alimentou através do isentismo, dizendo que o Bolsonaro era um genocida, o Bolsonaro era um fascista que tinha possibilidade de golpe, ou seja, alimentou uma ficção contra a rejeição concreta e real a um homem que realmente era e ainda é um bandido, um criminoso, cuja cúpula do governo foi para cadeia, condenada por crimes e tem dinheiro devolvido. Ou seja, tem provas cabais da corrupção do PT e do Lula. Tem pedalinho no sítio, tem apartamento doado pela OAS pelos favores consumados nessa troca corrupta entre ele e as empreiteiras. Ou seja, eu condeno muito mais parte da imprensa, aliás, a maioria da imprensa que esqueceu dos crimes do Lula, quer seja por razões ideológicas ou financeiras, ou de raiva ao Bolsonaro, que criou uma ficção para alimentar um monstro que não existe e elegeu um monstro que agora está arruinando o país. E agora essa mesma mídia, esse mesmo establishment, fica fazendo oposição. Olha o que está acontecendo, o Lula enlouqueceu. Não! O Estadão, esse governo nasce decrépita. É uma imprensa que elegeu praticamente um bandido. A Globo, o Estadão, a Folha e toda a grande mídia ajudaram substancialmente a eleger Lula. Pela oposição sistemática a uma ficção de um Bolsonaro genocida ditador que nunca houve, e elegeram um Lula candidato a ditador, que está se consumando como ditador, quer cercear as liberdades civis, e está ferrando com o povo, e agora se dizem de oposição. O Lula a gente já sabia o que era. Ele disse a que veio. Ele disse o que é. Ele é um bandido, ele é um sujeito ressentido, vingativo, quer fuder com o Moro, fuder com a Lava Jato, quer fuder com não sei quem. E quem está sendo fudido é o povo brasileiro, com a ajuda dos influenciadores liberais limpinhos que ajudaram a colocar esse monstro no poder novamente.